queremos declarar: para sempre o Senhor vai reinar, Pai. Para sempre o Senhor vai reinar, Pai, nesta igreja. Para sempre o Senhor vai reinar, Pai, em Marcelândia, Pai. Para sempre o Senhor vai reinar nesta nação, porque somos o teu povo, somos os teus filhos, Pai, que confiam nas tuas promessas, que confiam na tua palavra, que confiamos que o Senhor está aqui, Jesus. E por isso nós damos a ti o que lhe é devido: glória, honra, louvor e adoração. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso convidado especial, Pai. Tu és o amado das nossas almas nesta noite. Declaramos, Pai, estamos aqui porque nós te amamos, Senhor, e somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes desse amor. Senhor maravilhoso, deixa o Senhor ministrar em você. O Senhor, Ele quer fazer algo na sua vida nesta noite. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem reservado, Ele tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem para você nesta noite, querido. Então adore a Ele, adore a Ele, declare a Ele nesta noite. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu vim aqui porque eu preciso mais de Ti. Eu quero ser alimentado pela Tua palavra. Eu quero ser fortalecido pela Tua palavra. Eu quero, Senhor, nesta noite ser encharcado da Tua presença e do Teu amor. Diga para o Senhor aquilo que você veio buscar, meu querido, minha querida. E é isso que você vai receber nesta noite, porque Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais para os seus. E a todos Ele dá. A palavra do Senhor diz que nada, absolutamente nada, Ele nos nega. Mas Ele tem prazer em nos abençoar nesta noite com a Sua presença. Aleluia. Amém, Jesus. Ressuscitou. Aleluia. Aplauda esse Jesus que ressuscitou, igreja. Aleluia. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus. Que alegria, amados, estar aqui mais uma vez com vocês. Amém? Estou muito feliz, estive aqui no domingo. O pastor Severino deu a oportunidade para que eu trouxesse uma palavra. Eu me apresentei para alguns que estavam aqui. Não sei se todos que estão aqui estavam domingo. Diz que eu já conheci alguns, né? Porque eu saí daqui tem poucos dias, só 5 anos. Mas eu praticamente nasci aqui no Mato Grosso, em Sinop. E vim para cá com 4 anos de idade. Morei aqui até os 20... Não vou contar. Toda vez eu falo isso. Não vou contar quantos anos eu tenho. Só que 5 anos que eu fui embora. Amém, queridos? Mas eu estive retornando para visitar o meu irmão. A minha mãe já estava aqui. Meu pai fica indo e vindo. Eu moro lá no Amazonas. Estou bem longe aqui do Mato Grosso. Mas o Senhor, como eu disse domingo, o Senhor tem nos abençoado ali, queridos. Eu estive indo para lá, ajudando o pastor lá, e depois acabou que eu tive que ficar como pastora da igreja, já há mais de 2 anos, estou ali pastoreando com a graça de Deus, porque somente com a graça dele que nos capacita, Sem a graça dele nós não somos nada, amém, queridos? É só ele, tudo é ele, para ele. E eu estou feliz, como eu disse, estamos construindo lá um templo. E o Senhor tem estado conosco, eu tenho certeza que não tem sido diferente aqui na igreja de Marcelândia. Amém? O Senhor tem estado com vocês. E é por isso que vocês estão aqui nesta noite.
Se vocês estão aqui nesta noite, é porque de fato o Senhor, Ele tem estado com cada um de vocês. Então olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, porque todos que estão aqui são lindos, amém? Olha, lá na igreja tem gente que faz isso, viu? Quando eu falo, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, ele olha lá para o outro lado. Viu, queridos? Olhe para essa pessoa e diga, você sabia que você está aqui porque o Senhor está com você? Amém? Que palavra linda. Como é o nome da irmã que iniciou aqui? Jaice. Que bênção, hein, Jaice? Quase que você prega, né? Eu acho que você poderia ter continuado a pregação, porque eu vou falar sobre José, então, claro que não vou falar só sobre José, né? Mas eu falei assim, Deus é tremendo. O Senhor, Ele sempre faz isso, amém, queridos? Ele se confirma aquilo que Ele deseja, aquilo que está no coração dEle para a noiva, para a igreja, para os filhos dEle. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para compartilhar com você, para trazer para o seu coração nesta noite, é: você precisa ter o bom sucesso. Todos nós precisamos ter um bom sucesso, amém? Em todas as áreas da nossa vida. Mas para nós termos um bom sucesso, queridos, o sucesso, ele não é resultado daquilo que você tem. Diga para você mesmo, o sucesso não é resultado do que eu tenho, mas sim de quem eu tenho. Amém, igreja? O sucesso é resultado de quem nós temos. Quem nós temos? Então nós vemos, queridos, que o verdadeiro sucesso é a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu estive essa semana ainda conversando com algumas pessoas que já há mais de 5 anos eu não via por não estar aqui, e falando justamente sobre isso, que nós podemos ter muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas, como seres humanos, nós precisamos de comer, nós precisamos de nos vestir, nós precisamos nos locomover, nós precisamos de dinheiro, precisamos de infinitas coisas, mas eu disse, se você não estiver bem consigo mesmo, com Deus, você não tem nada. E é esse o verdadeiro sucesso na vida do cristão. Amém, cristãos? Amém, igreja? O sucesso é quem você tem, não é o que você tem. É quem você tem. Porque quem você tem é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Assim foi na vida de José, né? José, capítulo 39, se você quiser abrir o versículo 1 e 2. Vai lá para Gênesis, não José, né? Gênesis 39. Eu gostaria de mais água, eu bebo muita água e eu trouxe uma água, já foi. Gênesis capítulo 39, o versículo 1. Quem encontrou? Lá na igreja eu digo, quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Então vamos aguardar. Geralmente eu trago também aqui no PowerPoint. Hoje eu ia trazer, mas aí eu falei, nem tinha conversado nada com os meninos. Falei, mas não vou levar não. Vamos ler na Bíblia, amém? Diz assim a palavra, obrigada. Diz assim a palavra do Senhor. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá, ao egípcio Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Versículo 2, eu estou lendo na versão viva, igreja. Se a sua versão for um pouco diferente, se você não conseguir acompanhar, apenas ouça. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que abençoava em tudo que fazia José. Amém, igreja? Então nós vemos aqui que quando nós somos abençoados faz toda a diferença. Amém? As pessoas, elas o quê? Percebem. Tem alguma coisa diferente com José. Potifar viu. Tudo que chegava nas mãos dele era abençoado. Por quê? Porque ele era rei. Ele estava servindo como escravo. Ele não estava ainda no fim do fim, né? Que depois que ele foi para a prisão. Depois ele foi para o fim do fim, né, queridos? Mas mesmo lá no fim do fim, que foi o último,
está que ele permaneceu naquela prisão até lá. A palavra do Senhor diz que ele encontrava mercê diante dos carcereiros, diante lá do homem responsável, e ele cuidava de tudo, e tudo que ele fazia era abençoado. Então, amados, você pode pensar, nossa, mas eu que não queria ser José, né? Está na situação que ele estava. Queridos, pois eu digo para você que glória a Deus pela vida de José. Quando nós entendemos que não importa onde nós estivermos, não importa o que nós tivermos, que quem é o nosso Deus, nós vamos ser como José. Nós vamos ser abençoados como ele. E as pessoas vão olhar para nós e ver que o nosso pouco vai se tornar muito. Porque é importante o que nós temos, que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? É o que ele fez. Então, o Senhor, ele era com José. Então, o Senhor é comigo e com você. Então, aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, você tem que declarar que ali é próspero, que ali é abençoado, que ali é promessa sua, dada por Deus. Eu já trouxe essa palavra lá na igreja, falando sobre isso, de você se apropriar. Porque o inimigo da nossa alma, queridos, ele quer o quê? Que eu e você não nos apropriamos daquilo que Jesus conquistou. Jesus, ele pagou para a minha cura e para a sua cura. Jesus pagou para a minha libertação e para a sua libertação. Jesus pagou pela minha salvação e pela sua salvação. Jesus pagou pela nossa prosperidade. Agora eu vou deixar o inimigo roubar aquilo que me pertence por herança? Então eu tenho que me apropriar, eu tenho que chamar a existência, eu tenho que dizer, não importa o que eu tenho hoje, como foi aquela viúva, ela tinha apenas um pouquinho de azeite na panela, um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, mas a palavra do Senhor diz que não faltou, porque o Senhor era com ela, o Senhor é comigo, com você. Amém, igreja? Então você tem que entender essa verdade. O sucesso não depende do que você tem. Às vezes você olha e você fala assim, mas eu queria. Eu mesmo, muitas vezes eu falo, Senhor, eu brinco. Acho que o Senhor esqueceu de me dar mais dons, Pai. Eu vejo tantas pessoas prendadas, Senhor, e parece que eu não tenho dons, né? E as pessoas brincam comigo, capaz, Kel, lógico que você tem dom, e não sei o que, começa a falar, eu falo, não, Jesus, ele me deu poucos dons. Então a gente olha para nós, né? Nós olhamos para a nossa incapacidade. Como eu disse, se eu olhar para a minha capacidade, o que eu posso oferecer para vocês? Nada, igreja. Mas quando eu olho para o Jesus que eu sirvo, para o Deus maravilhoso que me alcançou há 12 anos, igreja, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Há 12 anos atrás, eu tive um encontro com esse Deus maravilhoso, que transformou a minha vida. Eu ainda era muito jovem. Continuo jovem, né? Agora eu estou com 20 anos. Então pensa, 12 anos atrás. Então eu era muito mais jovem que eu sou agora. Eu estou brincando, igreja. Amém, igreja? O povo hebreu compreendia essa verdade. Eles sabiam que quando eles confiavam em Deus e não neles, né, como nós conhecemos a história das pessoas que saíram do Egito, tudo que Deus fez, né, todos os milagres que Deus fez, mas um que eu trouxe para relembrar, para trazer a sua memória, foi o quê? A queda das muralhas de Jericó. Quando eles entendiam que eles não podiam, eles poderiam derrubar as muralhas, igreja? Quantos conhecem a história? Nós precisamos conhecer a Bíblia, amém, queridos? Porque a palavra de Deus, Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas e quem é Ele, mais a nossa fé vai crescer. E mais nós teremos o bom sucesso na nossa vida. Em todas as áreas, diga, eu tenho o bom sucesso na minha vida, em todas as áreas. Porque o Senhor, Ele não quer apenas nos abençoar financeiramente. Muitas vezes, amados, as pessoas pensam que bênção, prosperidade é dinheiro. Isso não é. Tantas pessoas que são riquíssimas, igreja. Riquíssimas, não têm paz, não têm alegria, porque o dinheiro não compra paz, alegria, não compra amor, compra remédio, mas não compra a saúde. É verdade ou não, igreja? Eu posso dizer para vocês, amados, que desde que eu conheci o Senhor,
quando eu era ainda muito jovem, tomava antidepressivos, sempre tive tudo que eu quis, fui criada muito mimada, eu falo isso, minha mãe está aqui, falo isso para o meu pai, não vou criar os meus filhos como fui criada, muito mimada, achava que podia comprar e fazer tudo o que queria, mas não era feliz, não tinha aquela paz, aquela alegria, aquele amor, que um dia, quando Jesus chegou na minha vida, falou, era isso que faltava. Era essa fome que eu tinha, que eu não sabia o que era, achava que eram os sapatos, as bolsas. Mas não é, igreja. Nós mulheres sabemos muito bem o que é isso, né, mulheres? Eu brinco lá na igreja, eu gosto de uma bijuteria. Eu gosto, quem não gosta? Mulheres, os homens que sabem, né, como são as mulheres. O homem está sempre tudo bom para ele. Nós não. Tem um monte de roupa no guarda-roupa, não tenho roupa. Que roupa que eu vou pôr? Mas, queridos, quando nós entendemos que o nosso bom sucesso está nele, a nossa fome é saciada por ele, a nossa sede é saciada por ele, tudo isso vira bijuteria. Isso só é acrescentado. Você nem precisa pedir, que o Senhor vai mandando, vai acrescentando na sua vida. Amém? Porque esse é o desejo do Pai. Como eu estava dizendo, o povo hebreu entendia isso. E quando eles entenderam que o bom sucesso deles, que a vitória deles, quando eles colocavam a confiança deles em Deus, eles também eram abençoados. Se você quiser abrir em Josué 6:27, eu vou abrir para ler com vocês Josué, capítulo 6, versículo 27. Eu gosto muito de abrir a Bíblia. Eu gosto muito de ler na Bíblia, porque, como eu disse, é ela que vai trazer fé para o seu coração. É ela que vai alimentar o seu espírito nesta noite. É ela que vai te fortalecer. Josué, capítulo 6, versículo 27. Quem encontrou? Aleluia, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Josué ficou famoso, igreja. Por quê? Porque ele tinha o quê? O bom sucesso que eu e você temos nesta noite, que nós precisamos e queremos a cada dia nas nossas vidas. Não por eles, mas por quem eles tinham. Quem nós temos? Diga, Jesus. Então, quando nós compreendemos essas verdades, amados, eu sempre falo isso também lá na igreja. Buscar a Deus, amados, ler a Bíblia, vir à igreja. Glória a Deus que você está aqui nesta noite na igreja. Glória a Deus pela sua vida. Mas para você ter o bom sucesso na sua vida, não basta apenas você vir o sábado, domingo ou nas quintas na igreja. Você deve vir, todas as reuniões de oração que tiver aqui na igreja, venha. Não fique de fora de nenhum evento, de nenhuma hora de oração. Se você pode vir, venha. Mas você precisa buscar a Deus todos os dias na sua casa. O bom sucesso vem da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. Não tem como, amados. Não tem como você se relacionar com quem você não conhece. Tem? Vocês não me conhecem, né? Como eu disse, alguns me conhecem, mas de vista. Alguns me conhecem de infância, que eu vejo aqui o Rogério com a esposa dele. A gente se conhece desde criancinha. De infância. Mas se nós não tivermos o que? Um relacionamento, uma amizade, nós não conhecemos. E para Deus, amados, o que importa é o nosso relacionamento com Ele. Foi para isso que Ele nos salvou, amém? Foi para isso que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para que eu e você, amados, pudéssemos nos relacionar com Ele todos os dias. Não apenas um dia da semana. Eu gosto muito de um hino que o PG canta também. Não quero dar-te apenas um dia da semana. Quantos conhecem? Sejas meu universo. Ó, vocês estão bem sabedor aqui, hein? Amém, igreja? Então o Senhor, quando nós compreendemos, como eu estava falando, quando nós compreendemos isso, que Deus nos ama, que Deus deseja que nós tenhamos bom sucesso, que nós temos que procurar a Deus a cada dia, não apenas por aquilo que as mãos dele podem nos dar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para Ele? Nada. Mas nós devemos buscar a Ele, estar na presença dEle por aquilo que Ele já nos deu, que é o Filho dEle amado, Jesus. É Ele que nós temos, que é de mais valioso e precioso aqui na terra. Amém, igreja?
Então, quando nós compreendemos essa verdade, fica muito fácil buscar a Deus. E nós vemos aqui mais um exemplo no Velho Testamento, do rei Uzias. Quando ele buscava o Senhor, a palavra do Senhor diz que ele teve sucesso e Deus abençoou ele em tudo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Todas as vezes que o rei Uzias se dispôs a buscar ao Senhor. Então, todas as vezes que você se dispõe a vir à casa do Senhor, todas as vezes que você levanta na sua casa, e a primeira coisa que você diz: Pai, obrigado por essa noite maravilhosa de sono. Senhor, eu te louvo por mais um dia ter acordado. Obrigada, Senhor, porque eu tenho o privilégio de falar com o Senhor. Obrigada porque eu posso ouvir, eu posso ver, eu posso andar, eu posso trabalhar. Tudo isso, igreja, é o bom sucesso na sua vida, por causa daquilo que Jesus já fez por você. Amém? Tudo isso é a graça de Deus, o amor de Deus te alcançando a cada dia. E quanto mais você entende isso, mais você deseja buscar esse Deus, mais você deseja se relacionar com Ele, mais você deseja meditar na palavra dEle, conhecer a palavra dEle. Porque a palavra dEle, amados, é que vai trazer o nosso relacionamento íntimo com o Pai. Como eu disse, como que você vai se relacionar com quem você não conhece? Vamos ler, para nós conhecermos um pouco mais desse Deus maravilhoso e do seu amor. Romanos, eu vou ler Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor em Romanos, que fala do amor desse Deus por mim e por você. O amor imerecido. Aleluia. Quem encontrou? Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão viva: Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Então a palavra do Senhor está falando aqui, queridos, que Deus, Ele demonstrou. Deus, o amor dele é demonstrável. Ele demonstrou em Jesus o quanto Ele nos amou. Então, como que nós demonstramos? Devolvendo a nossa vida a Ele. Devolvendo a nossa vida a Ele a cada dia. Buscando a Ele a cada dia. Nos relacionar com Ele a cada dia. Intimamente conhecendo Ele. Porque Ele demonstrou o seu amor por mim e por você. A Bíblia diz porque nós éramos bons. É isso que eu li aqui, amados. A Bíblia diz aqui: Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Então o Senhor, Ele não mandou o Filho dele morrer por pessoas, o quê? Santas e perfeitas. Então isso que me dá poder para viver uma vida que agrada a Ele. Não para viver uma vida que desagrade a Ele, mas para viver uma vida que agrada a Ele, porque o amor dele me alcançou. O amor dele me resgatou. Eu entendi isso, como eu disse para você, tão jovem. E um dia um amigo meu disse assim: mas como que é? Agora eu gostava muito de sair nas boates à noite, dançava até de manhã, né? E aí quando eu conheci esse amor, que me amou quando eu ainda era pecador, ele disse para mim: e agora, você não vai mais dançar lá a noite toda? Eu falei: não. Ele falou: mas por quê? Você não ia fazer nada demais lá? Eu falei: pois é. Mas é a mesma coisa que ir para a igreja? Ele olhou para mim e falou: não. Eu falei: então, o Deus que me amou, Ele me dá força, e hoje eu não tenho mais vontade. Eu falei: agora eu não vou, não porque a igreja me proíbe. Eu prego muito isso lá na igreja. A igreja não proíbe nada, porque você tem livre-arbítrio. A igreja fala a verdade para você. A igreja mostra o caminho, como nós cantamos aqui o hino. Luz é a palavra de Deus para o nosso caminho, amém? A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela mostra o certo e o errado. Agora você tem o livre-arbítrio. Se você escolhe o caminho que você sabe que vai te trazer coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você escolhe um caminho que não vai te trazer coisas boas, aí Deus é culpado? Não, porque Deus já demonstrou o amor dele por mim e por você. Eu falo sempre, o amor de Deus, ele já foi demonstrado. O amor de Deus não é medido por aquilo que eu vivo.
Aquilo que eu vivo são consequências das minhas escolhas. Se eu escolho coisas boas, a Bíblia diz, se eu semeio coisas boas, vou colher coisas boas. Se eu semeio coisas ruins, eu vou colher coisas boas? Então isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Amém, igreja? O amor de Deus já foi demonstrado por mim e por você, independente de qualquer situação, circunstância que eu e você puder vir enfrentar. Nós precisamos entender essa verdade para que haja o bom sucesso na nossa vida. Vamos confirmar isso em 1 João, capítulo 4. Mais uma vez, vamos falar do amor de Deus. 1 João, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4. Versículo 9 e 10. Quem encontrou já pode glorificar. Diz assim a palavra do Senhor: Deus mostrou quanto nos amou, enviando o seu Filho único a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisso sabemos o que é verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira contra os nossos pecados. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que Deus nos amou tanto, como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer pelos meus e seus pecados. E quando nós entendemos essa verdade, nossa vida não é mais guiada pelo pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá na carta de Romanos 6,14, não estamos mais debaixo da lei, não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos de Deus, estamos debaixo da graça, que significa livres do poder do pecado. Livres para escolher viver ou não aquilo que é bom para as nossas vidas. Porque Ele nos amou e nos libertou, nos deu esse poder. Então aquilo que você não domina, domina. Acho que está falhando esse aqui também. Se você, queridos, ainda tem algo na sua vida que está te dominando e que não é Jesus, você vai entregar para Jesus nesta noite, amém? Porque você vai falar: Senhor, eu vou viver o bom sucesso do Senhor na minha vida. E eu não aceito ser escravo, Pai, daquilo que não agrada ao Senhor. Porque o Senhor, Ele deseja, amados, que nós venhamos viver o melhor dEle aqui na terra. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, isso. A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus para nós não traz dor, não traz sofrimento, não traz pesar. Claro que, como eu digo, porque você tem Jesus, então você não vai ter problema nenhum. Estaria mentindo se eu dissesse isso. Com certeza isso não é verdade. Jesus, Ele não é a garantia, amados, de que você vai se tornar uma pessoa riquíssima, que você nunca vai ter problema. Não é isso. Porque não é esse o bom sucesso. O bom sucesso é você ser próspero espiritualmente. Você saber que você tem problemas, mas que o seu problema não é maior que o seu Deus. Saber que você não está só, nunca está só. Saber que você pode confiar no amor dEle por você, mesmo quando você falha. Mesmo quando você erra. O Senhor, Ele não deixa de te amar. Ele não te rejeita, Ele não te abandona. Ao contrário, Ele quer que você conheça o amor dEle, venha para mais perto dEle, e que você se achegue, e que você receba dEle a cura, que você receba dEle a libertação, que você receba dEle a vitória para andar em novidade de vida. Amém, queridos? Então é isso que o Senhor, Ele tem para mim e para você nesta noite. Essa vida maravilhosa que é cheia da presença dEle, que é cheia do amor dEle, que é cheia da presença do Espírito Santo dEle para as nossas vidas. Que é através de nós conhecermos Sua palavra e o Seu amor que foi demonstrado por nós. O amor do Pai, queridos. Porque conforme eu conheço essa palavra e esse amor, a minha mente é renovada e transformada. A minha mente, amados, quando nós nascemos de Deus, é como nós nascemos fisicamente. Nós nascemos bebês, né? Nós não sabemos falar, não sabemos andar. E assim no reino espiritual também. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você crê no Senhor Jesus,
e você confessar, você será salvo. Porque com a boca você faz a confissão e com o coração você crê. Então você é salvo. E neste momento a palavra do Senhor diz que você nasce de novo. E é um nascimento o quê? No seu interior. É um nascimento no seu espírito, não é um nascimento físico. Então quando você nasce de Deus, queridos, a sua carne, como eu nasci de Deus com 22 anos, a minha carne já tinha 22 anos, né? Então a minha mente já tinha 22 anos. Mas o meu espírito era recém-nascido. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que alimentar o meu espírito com a palavra, renovar a minha mente para conhecer quem eu era agora, quem eu sou e quem Deus quer que eu seja a cada dia. É para isso que Ele nos salvou. É para isso que Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Para que nós pudéssemos saber essas verdades e pudéssemos relacionar com Ele de uma forma íntima. Não assim algo tão longe. Tem gente que fala de Deus como se Ele fosse tão distante. E eu tenho o costume de falar de Deus assim porque já tem algum tempo, né, que eu conheço a palavra. Eu falo, Deus falou comigo tal coisa. E ninguém duvida, viu, amados? Ninguém duvida de mim. Eles falam, amém, então vamos orar. Amém, então vamos interceder. Amém. Outro dia uma irmã que chegou agora lá falou assim, você fala assim, Deus te disse. Como que Deus te disse? Eu falei, está na Bíblia. Deus falou no meu espírito, Deus falou na palavra. Eu quero ter uma experiência dessa. Eu falei, e é isso que Deus deseja para você. Deus, Ele não quer ser algo distante, longe de você, mas Ele quer se relacionar com você. Amém? Intimamente. Quinta-feira nós aprendemos aqui com o irmão Silas, e ele falou sobre Jó. E ele diz, né? Quando Jó disse, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque antes de Jó sofrer tudo que ele sofreu, ele conhecia a Deus apenas de longe. Mas no momento de dificuldade, no momento crítico, onde ele sofreu assim, como nenhum de nós queremos passar pelo que ele passou, não é verdade, amados? Mas ele pôde dizer, hoje sim, eu tenho intimidade com Deus. Hoje eu posso dizer que eu conheço Deus face a face. Então é esse o desejo do Pai, para mim e para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, conforme nós conhecemos a palavra do Senhor, a nossa mente renovada, somos transformados, queridos, para viver esse bom sucesso. Eu quero compartilhar com vocês uma historinha, já estou encerrando. Eu não sei que horas que termina o culto aqui. Não tem hora, é a hora do Espírito Santo. Então, se você não tem pressa, diga glória a Deus. Será que tem gente com pressa aqui? Amém, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito linda que eu ouvi, até foi do pastor Lucinho. Quem conhece o pastor Lucinho da igreja da Lagoinha, o pastor de jovens? Uma bênção, né? Eu gosto muito dele. E ele contou uma história que na Alemanha havia um homem muito rico, o cara era milionário. Então ele colecionava quadros. E aí, queridos, ele tinha apenas um filho, só era ele e o filho dele. E esse homem tinha os quadros mais caros, né, desses quadros chiques aí que valem milhões, trilhões, nem sei quanto que vale esses quadros, porque eu não tenho nenhum, né? Você também não, né, lá na sua casa. Então, amados, aí ele colecionava esses quadros e o filho dele, quando jovem, teve que ir para a guerra. E o filho dele foi, estava lá, né, e guerra, você sabe que vai, né? Se volta, não sabe. E o filho dele teve um ato heróico lá. Eles acabaram sendo cercados. Estava o filho dele, mais 19 amigos. Foram cercados pelos inimigos. E o filho dele falou assim, olha, se nós sairmos de uma mata, eles estavam. Se nós sairmos aqui, todo mundo vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e eu vou sair atirando. Conforme eu sair atirando, eles vão atirar em mim, a atenção deles vai ficar em mim e vocês fujam. E foi o que aconteceu. Os amigos deles fizeram isso. Ele fez esse ato heróico. E ele morreu, obviamente, né? Porque todos concentraram a atenção nele. Os amigos fugiram. Quando voltaram para casa, o que eles fizeram? Como o pai daquele jovem era muito rico e colecionava quadros, pegaram uma foto dele e mandaram fazer um quadro dele, né? E trouxeram para o pai. Pensa que triste. O pai amava quadros. Era fascinado. Mas um quadro do filho, porque não tinha mais o filho. Então, todos os dias aquele pai triste sentava em frente ao quadro.
e chorava e conversava com o quadro e chamou o nome do quadro de O Filho. O nome do quadro. E esse homem morreu. E ele também, passado algum tempo, ele morreu. Não tinha herdeiros, não tinha para quem deixar a fortuna dele. Ele deixou um testamento. Falou: eu quero que o meu dinheiro fique para a Alemanha. Eu quero que meus quadros vão para leilão. E que possa ajudar o meu país esse dinheiro. E aí no dia do leilão foi aquele alvoroço, porque as pessoas que gostam de quadros, hoje é o dia da gente arrebatar aqueles quadros caríssimos lá, bem mais baratos. Mas no leilão o quadro começava com esse primeiro quadro, que era o quadro O Filho, que tinha com certeza maior valor para aquele homem que qualquer outro daqueles quadros que estavam lá, que eram valiosos. E aí o leiloeiro começou: R$1.000, quem dá mais? E foi baixando para 500. E foi baixando. E ninguém: não, nós não queremos esse quadro aí não. Dá outro, nós queremos os outros, nós estamos aqui por causa dos outros. Então ele teve que ir diminuindo. Ele falou: não, o leilão só pode continuar quando alguém arrematar o quadro Filho. E chegou acho que R$10 o quadro Filho. E aí o jardineiro daquele senhor comprou. Falou: eu vou comprar esse quadro porque eu vi o tanto que o meu senhor ele sofreu quando ele perdeu o filho. Todos os dias ele se sentava e chorava e conversava com o filho. E ele comprou aquele quadro. Quando ele comprou aquele quadro, o leiloeiro bateu lá o martelo e falou assim: leilão encerrado. Todo mundo ficou: como assim? Não. Aqui no testamento está falando: aquele que compra o filho, leva tudo. Ficou bem rico nele, Por que, igreja? Porque o importante era quem ele tinha. Amém? O importante na sua vida é isso. Você tem um filho? Você tem um filho? Então você tem o bom sucesso. Amém, queridos? Para nós encerrarmos, Gálatas 4. Não podia deixar de ler com você mais essa palavra. Gálatas 4. Capítulo 7, versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Quem encontrou? Ninguém encontrou? Não ouvi nenhum glória a Deus? Eu gosto muito de glória a Deus, igreja. Abraão se fortalecia, a palavra de Deus diz que ele falava glória a Deus. Você quer ficar fortalecido na fé? Então diga glória a Deus. Amém. Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz assim: assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo que Ele tem. Tudo, amados. E a palavra do Senhor diz, amados, aqui em Tiago 1,17: tudo que é bom vem do alto. Então tudo que Deus tem para mim e para você não é ruim. Não traz dor, não traz sofrimento, não traz pesar. Amém? Tudo que Ele tem é o que Ele deseja entregar para você nesta noite. Ele já entregou, aliás, tudo que Ele tinha de melhor, que foi o Filho. Então se você tem o Filho, você tem tudo para ter o bom sucesso neste mundo, para ser próspero, abençoado. Então coloque-se de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a todos nesse momento a fechar os seus olhos. Você que o Pai trouxe para estar aqui nesta noite. Não foi você, querido. A palavra do Senhor diz que não é nós, mas Ele que nos escolhe. Então você que o Pai trouxe para estar aqui nesta noite, Ele trouxe você aqui e Ele deseja que cada dia mais você tenha esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele, que você venha viver esse bom sucesso, que você venha viver a vontade, os sonhos, o propósito dEle aqui na terra. Ele te criou, Ele sonhou com você desde o ventre da sua mãe. A palavra do Senhor diz que Ele sonhava com você, Ele sonhou comigo, Ele sonhou com esse dia aqui hoje. Espírito Santo, o Senhor já conhecia, Pai,
o dia que nós estaríamos aqui nesta noite falando do teu filho, e foi por isso que o Senhor entregou Jesus para morrer por cada um de nós, para levar os nossos pecados, para levar toda a culpa, toda a condenação, toda a acusação, tudo aquilo que nos separava do seu amor. Mas nesta hora eu quero te perguntar se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou esse Jesus, que ainda não disse: Senhor, eu quero que sejas o Senhor da minha vida, eu quero que sejas o meu Salvador, eu quero ter o filho, porque quando eu tenho filho eu tenho tudo. Existe alguém aqui no nosso meio? Se existe, eu quero que você erga a sua mão e eu quero orar com você. Se existe alguém aqui que está afastado e que também deseja reconciliar, que deseja falar: não, Senhor, eu estive por um tempo fora, mas eu quero voltar, eu quero estar com o filho, porque quando eu tenho filho eu tenho tudo. Erga a sua mão e eu quero orar com você nesta noite, querido. Os demais fiquem com os olhos fechados, em nome de Jesus. Você está aqui e o filho está aqui. Jesus, ele é real, igreja. Jesus ressuscitou e ele é real. Jesus está aqui nesta noite e ele te fortalece, ele te sustenta. Então nunca mais olhe para você, nunca mais olhe para suas faltas de dons e talentos. Não olhe para você, olhe para ele, olhe para o filho. Feche os seus olhos nesta noite e abra os olhos do seu coração e diga para o Pai: Pai, eu quero mais um filho na minha vida. Senhor, nós te convidamos nesta noite, nós te convidamos a ministrar nos nossos corações, Pai, os sonhos que o Senhor tem para a juventude de Marcelândia, Pai. Eu declaro no nome de Jesus que não serão frustrados, Pai. Nenhum dos teus sonhos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos serão frustrados na Igreja Batista Nacional, Pai. Nenhum dos teus sonhos, nenhum dos teus propósitos, teus sonhos serão frustrados, Pai, em Marcelândia. Senhor, nenhum, Pai. Nenhum dos teus filhos que está aqui nesta noite, Pai, sairá daqui nesta noite de mãos vazias, porque eles reconheceram, Pai, que eles têm tudo quando eles têm o Senhor, que o importante não é o que nós temos, mas é o quem nós temos. E nós temos o Senhor, que já demonstrou quanto nos amou, Pai. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu, queridos, e levou ali todo o peso e toda a culpa, tudo aquilo que me separava, tudo aquilo que te separava do amor dele. E hoje você pode entrar com ousadia, a palavra do Senhor diz. Você não precisa ter medo de se aproximar de Deus, porque quando o Senhor olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, Ele vê o Filho na sua vida, e você pode entrar com ousadia na presença do Pai, e pode falar com o Pai, e pode se relacionar com o Pai, e pode adorar ao Pai, e pode servir e amar ao Pai com toda a sua força. O Pai deseja nesta noite falar face a face com cada um de vocês. Eu gostaria de saber se existe alguém que quer uma oração. Eu também estarei orando por vocês. Eu não poderia ir embora sem antes orar por você que deseja, querido. Então vem aqui à frente que eu estarei orando por cada um que deseja, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor a estar adorando ao Senhor com uma canção, enquanto eu oro, amados, por cada um de vocês que desejam nesta noite, em nome de Jesus, uma oração. Eu estarei orando por cada um. Enche, Senhor, este lugar. Nós queremos a tua presença neste lugar, Senhor.
Nós queremos a presença do Teu Espírito. Vem, Filho maravilhoso, vem sobre a Tua noiva nesta noite. Vem sobre a Tua igreja, Pai. Sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Aleluia. Oh, recantar alabaço. Feche os seus olhos, querido. Você está aqui para se relacionar com esse Deus maravilhoso, para adorar esse Jesus maravilhoso, para falar com esse Deus maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Nós te adoramos, Jesus. Declare que você é grato porque você tem um filho. Enche-me de ti, Jesus. Enche-me de ti, enche-me de ti até transbordar. Enche-me de ti, enche-me
Diga obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nesta noite. Obrigada porque nós temos o Filho, Pai. Obrigada porque o Senhor está com cada um de nós. Alguém quer encerrar aqui? Como que é? Eu vou dar a oportunidade. Agradeço. Amém, queridos? Deixo meu abraço para vocês. Em nome de Jesus, já estarei indo embora semana que vem. Mas quem sabe eu não me demore tanto 5 anos para voltar. E voltarei com muita alegria para estar aqui com vocês. Amém? Deus abençoe grandemente. Amei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo também. Deus abençoe. Em nome de Jesus.